Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje nós vamos falar sobre a cigarra e a formiga. Mas antes da gente entrar no tema, eu convido a vocês a fecharem os olhos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os nossos corações cheios de gratidão, pela oportunidade de estarmos conectados nesse momento das nossas vidas para essa reflexão. Pedimos ao Pai que nos sustente, para que possamos todos terminar esta palestra melhores do que nós estamos começando. Bom, gente, o tema da palestra de hoje é a cigarra e a formiga. Vocês lembram desse conto infantil? É aquela história, gente, que conta que a formiga ela trabalha incansavelmente enquanto a cigarra cantava, se divertia. E aí no inverno a formiga ela estava bem, porque ela tinha feito ali um estoque de alimentos, e a cigarra ela se via despreparada. Vocês lembram dessa história? A fábula da cigarra e da formiga ela parece ilustrar muito bem a questão da porta larga e da porta estreita, né? Fazendo alusão a essas facilidades que o ser humano geralmente procura em benefício próprio, o Evangelho comenta o quanto nós ainda estamos enlevados e mesmo fascinados pelas paixões que nos dominam e que nos chamam tanta atenção durante a nossa encarnação. Pensando na fábula da cigarra e da formiga, a gente vai conseguir ver ali refletidos muitos dos nossos conflitos, exatamente gerados, né, pelas coisas que mais nos atraem e pelo que mais nós nos deixamos levar. Enquanto a formiga trabalhava e acumulava para o inverno, a cigarra estava frente a apelos contraditórios, né? Mas que bem representam os nossos conflitos internos, como, por exemplo, os relacionados ao trabalho e ao lazer. Em primeiro lugar, a obrigação, depois a diversão. Quantos de nós ouvimos esse alerta enquanto crianças, quando nós queríamos brincar, nos divertirmos, e nós tínhamos que fazer a lição de casa, por exemplo, ou nós precisávamos auxiliar os nossos pais em alguma tarefa, não é? A atitude da cigarra foi se deixar levar pelo prazer, né? Portanto, por essa opção mais fácil, mais imediatista, mas muito atraente. Antes da gente reencarnar, gente, na Terra, a gente faz um planejamento reencarnatório. E quando nós chegamos aqui, muitas vezes nós nos distraímos com tantas facilidades, assim como a cigarra. E pensamos, eu quero me divertir, eu quero aproveitar, eu faço isso na próxima encarnação. Mas, gente, quando é que vai ser essa próxima encarnação, né? Quantos casais, nesse planejamento, pensaram em ter 4, 5 filhos? E aí eles chegam aqui, tem 1, no máximo 2. Então, quando vai ser essa próxima encarnação? Será que é uma boa ideia deixar alguma coisa para fazer depois? E falando em filhos, a gente normalmente olha, né, para os nossos filhos como eternas crianças. E nós queremos normalmente facilitar tudo para eles. Antigamente, gente, os filhos saíam de casa muito cedo, né, para trabalhar, para cuidarem das suas vidas. E hoje a gente vê com muita frequência muitos filhos na casa dos 30, 40 anos ainda morando com os pais e pior, achando que esses pais devem lhes dar de tudo, né? Quando deveria ser o contrário. Nessa idade nós já somos adultos, nossos pais já fizeram muito por nós e está na hora de nós facilitarmos a vida deles um pouco. Aliás, no Livro dos Espíritos, na questão 681, tem uma pergunta exatamente sobre isso. Ela diz assim: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E a resposta: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudar-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. E falando em trabalho, gente, todo dia a gente vê as pessoas reclamando do próprio trabalho, não é verdade?
A gente, nesse estágio que nós estamos, nós ainda não percebemos que nós precisamos amar o trabalho, seja ele qual for, porque nós estamos onde precisamos e com quem precisamos para aprender, para auxiliar, para progredir. Então, o desafio é fazer o melhor possível, mesmo que as condições não sejam as melhores. E por que será, gente, que o trabalho é uma lei da natureza e nos é imposto? Vocês já pensaram sobre isso? Para que nós nos desenvolvamos. É preciso que a gente encontre um modo de vida propício ao aumento das nossas próprias forças vitais, né? Para que nos seja permitido, então, esse crescimento contínuo. Lá na questão 676 do Livro dos Espíritos, tem um trecho que diz assim: o trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade porque é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. No livro Estudando o Evangelho, o autor Martins Peralva, ele diz que o trabalho configura-se sobre 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. Através do trabalho material propriamente dito, né, o homem ele se dignifica no cumprimento dos deveres que ele tem para com ele próprio, para com a família e para com a sociedade da qual ele participa. Pelo trabalho espiritual, ele exerce então a fraternidade, ele se aperfeiçoa nesse conhecimento transcendente da alma imortal. No campo moral, ele vai lutar por adquirir qualidades mais elevadas. Na questão 675, tem uma pergunta que diz o seguinte: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Joana de Ângeles conceitua o trabalho, gente, como sendo ocupação em alguma obra ou ministério. Exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Então, todas as vezes que nós exercemos a caridade, nós estamos trabalhando. Quando nós tentamos conciliar uma divergência, quando nós movimentamos o nosso sentimento para perceber a necessidade do outro, nós estamos trabalhando. Quando nós oramos pelo nosso próximo, nós estamos trabalhando. A doutrina, gente, ela vai nos dar algumas coordenadas, mas o caminho ele deverá sempre ser traçado por cada um individualmente, né? Para que nós cresçamos através das nossas vivências, para que essa parte mais forte de nós, para que o divino em nós nos mostre os caminhos e as possibilidades de aperfeiçoamento. Agora, uma curiosidade. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que querem ganhar na Mega Sena, elas não têm o desejo de comprar coisas? A maioria, a gente deseja simplesmente parar de trabalhar. Interessante, né? Nós temos essa impressão de que a felicidade, ela vem, como dizem os italianos, do dolce far niente, né? Da doçura de não fazer nada. É como se quanto menos a gente fizer, mais felizes nós vamos ser. A vida jamais nos tira o direito ao lazer e ao prazer, mas nós precisamos ser bons administradores do tempo que nós temos, que não é tão longo, né? A expectativa de vida é o quê? 70, 80 anos? É pouco. E ainda assim, muitos de nós passamos a vida pensando em nos aposentarmos para ficarmos ociosos, contemplando a natureza, talvez. O mundo material já está nos dizendo aí que a gente vai se aposentar com uns 250 anos, né, gente? Então, vamos acostumar a trabalhar. Vamos lembrar que tudo na vida é movimento. Não existe inutilidade em nenhum reino da natureza. E essas forças que nos constituem, elas estão constantemente nos pressionando, nos arrastando, nos empurrando para que a gente cresça. Nem quando o nosso corpo morre, a gente para. Quando alguém desencarna, a gente ouve, né? Ah, fulano descansou. Será?
Quem já assistiu o filme Nosso Lar viu que a gente trabalha e trabalha mais, né? Porque não há outra forma de nós aprimorarmos as nossas habilidades. E aí alguns de vocês podem se perguntar, mas e o repouso? Então não é permitido repousar? Lá na questão 682 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso é também uma lei da natureza? E a resposta: o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E logo na questão seguinte, na 683, a pergunta é a seguinte: qual o limite do trabalho? E a resposta: o das forças. Em síntese, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, gente, nós podemos sim descansar, viajar, curtir a vida, aproveitar. Mas esse não pode ser o nosso projeto de vida. Não pode ser o nosso propósito. Vamos pensar um pouco. Quando a gente diz assim, não quero fazer nada, vou ficar de perna para cima, não quero pensar em nada. Gente, como será que o nosso corpo decodifica essa mensagem? Já pensaram sobre isso? Ele vai dizer o quê? Ok, pode deixar. Vou começar a desligar. Se um órgão do seu corpo decide parar de vibrar, se ele decide não fazer nada, ele pode inviabilizar o seu corpo inteiro, não é verdade? Nossos órgãos não podem parar, porque a vida se sustenta com ritmo, e é assim em todos os níveis. Quando cada célula trabalha da maneira que lhe corresponde, o nosso corpo funciona em harmonia. Heráclito, que foi um filósofo grego, ele dizia que tudo flui e nada permanece. A natureza nos conhece muito melhor do que nós, né? E não é por acaso que tudo nos impulsiona para frente. Nós não fomos criados para sermos inertes. Nós não somos pedras, né? Nós precisamos realizar, nós precisamos crescer. Jesus, gente, o espírito mais evoluído que caminhou por esse planeta, era marceneiro. Seus seguidores todos, eles tinham ocupações conhecidas, né? Pedro era pescador e Paulo de Tarso, que é um dos mais notáveis seguidores de Jesus, ele era tecelão. Atividade que ele também exerceu depois da renovação para manter-se evidenciando a nobreza do trabalho em qualquer situação. Tem um livro do Emmanuel, gente, Palavras de Vida Eterna, que tem um trecho que ele fala sobre essa questão da inércia que a gente comentou. Diz assim: tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, gente, toda atividade útil é trabalho, né? E o primeiro passo para nos libertarmos da ociosidade, da preguiça, da inércia, vai ser sempre trabalhar. E em qualquer atividade, nós temos a oportunidade de desenvolvermos novos valores, né? A partir do momento em que, pela nossa atitude, nós conseguimos realizar essa atividade com prazer. Ao desenvolvermos a nossa capacidade de nos relacionar em qualquer atividade, nós passamos a perceber e a compreender a nossa interdependência, o que nos leva a valorizar o outro. Primeiro, claro, pela necessidade da cooperação. Depois nós encontramos o respeito, para finalmente transformarmos os nossos sentimentos em amor pelo próximo. Nietzsche disse, gente, num trecho que eu li, que o indivíduo que não rouba, ele não rouba porque ele tem medo de ser apanhado. Não é moralmente correto. É só medroso. Então, ele propôs uma ideia de que a ética dependia simplesmente da própria pessoa, da sua força interior, sem pensar em recompensas ou punições. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu trouxe esse exemplo que o Nietzsche nos traz. Nesse estágio da nossa jornada evolutiva, o trabalho nos é imposto, porque nós ainda não entendemos o trabalho no seu sentido nobre. Ainda tem para nós uma conotação de castigo, de obrigação, não tem? Então nós precisamos amadurecer
E perceber que o trabalho, seja ele qual for, representa para nós, espíritos encarnados, uma oportunidade única de renovação de valores. Vamos voltar lá para o conto da cigarra e da formiga. A cigarra também esqueceu de uma coisa fundamental na vida em comunidade, que é o compromisso. Ela optou pela irresponsabilidade. Né? Ela não avaliou a necessidade nem presente, nem futura, e não foi capaz de demonstrar uma atitude mais responsável. A cigarra ela não soube avaliar, gente, as necessidades, e ela esqueceu que nós vivemos num mundo em que todas as nossas atitudes têm implicações com as atitudes alheias e que é impossível praticarmos atos sem nenhuma interface com o nosso semelhante. Nós somos, gente, eu, você, instrumentos nessa orquestra do universo. E quando nós estamos desafinados, nós comprometemos a orquestra inteira. E tem pessoas que dizem que não querem se comprometer com nada, mas quando você não se compromete com nada, você já está comprometido, mas com a pior das causas, não é? Assim, o importante não é qual trabalho nós fazemos, mas como nós fazemos. Isso é, com amor, com ética, fazendo o que nos corresponde da melhor maneira possível, para nos mantermos então afinados com essa orquestra universal. O amor, gente, em tudo que nós fazemos, é o que nos permite retirar de todas as experiências a melhor parte, que é o aprendizado, que ultrapassa a realização da tarefa, né? Ele vai se converter em sabedoria para o espírito, ou seja, nada se perde. Lembram da frase de Heráclito? Tudo flui, nada permanece. Nós estamos em aprendizado e crescimento contínuos. Então não basta executarmos uma tarefa, mas fazê-la com a nossa melhor boa vontade, percebendo as possibilidades que ela nos coloca, né, de revermos antigas posturas, antigas posições que podem estar nos trazendo desarmonia. Quando nós encontramos, gente, o nosso lugar no universo, tudo que nós fazemos é bom para nós e é bom para o todo. E por isso a natureza vai nos trazendo ferramentas, instrumentos, pessoas, conforme nós caminhamos, para nos auxiliar, porque nós estamos alinhados com esse propósito maior. A nossa direção, ela precisa ser nobre, precisa ser boa, precisa ser justa, não pode ser egoísta. Percebam que quando o seu objetivo ele é egoísta, surgem vários obstáculos pelo caminho. Mas quando a sua direção é nobre, tudo flui, o universo conspira. Nós precisamos, gente, enriquecer a humanidade através do nosso trabalho, que só é transformador quando ele é feito com amor. Viktor Frankl, que é um psiquiatra sobrevivente dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, fez algumas pesquisas. Ele nos relata em uma delas, que ele fez com mais de 170 mil estudantes, que 68% deles declararam que o objetivo mais elevado da sua vida era o desenvolvimento de uma filosofia de vida rica em significado. E numa outra pesquisa que ele fez, com mais de 8 mil alunos de 48 universidades diferentes, 16 deles, por cento só, declararam que seu objetivo principal era ganhar muito dinheiro. E 78% era encontrar um objetivo e um sentido para a vida. Isso nos faz pensar sobre o trabalho. Faz. E também nos faz pensar sobre o trabalho voluntário, que é esse conjunto de ações de interesse social, de interesse comunitário, em que toda atividade que a gente desempenha, ela vai se reverter em favor do serviço, em favor do trabalho, que tem objetivos muito maiores que a gente, né? Nós percebemos que o propósito é nobre, é bom, é justo, é bom para nós e é bom para o todo. E além disso, gente, o trabalho voluntário já foi comprovado, né, que ele nos propicia uma melhor qualidade de vida. Né? Ele nos traz um sentido para a vida muitas vezes. Ele vai nos tornar mais produtivos na nossa atividade profissional, porque quando eu olho o fardo do outro, que é muito mais pesado que o meu, eu passo a ser mais produtiva no meu dia a dia. Nós passamos a ter mais saúde, né? Durante 10 anos, a Universidade de Harvard fez coletas e análises com quase 3 mil pessoas e chegou às conclusões de que ajudar o próximo faz bem para o coração,
faz bem para o sistema imunológico, aumenta a nossa expectativa de vida e a nossa vitalidade de maneira geral. Nesse momento, gente, eu vou citar uma frase do Nietzsche que tem muito sentido para mim. Ele diz que quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, quando nós entendemos quem nós somos, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, nós entendemos a importância de impregnar tudo o que nós fazemos com amor, independentemente da tarefa. Então, construamos a nós próprios e avancemos. Trabalhemos, gente, pelo todo, fazendo o que nós pudermos para tentar amenizar as dores daqueles que vão estar nos nossos caminhos, fazendo o melhor possível para facilitar o caminhar daqueles que estão seguindo os nossos exemplos. Então vamos voltar para o conto infantil, vamos pensar um pouquinho. Eu pergunto para você, você é uma cigarra ou uma formiga? Sempre ou só às vezes? Será que é melhor ser formiga ou é melhor ser cigarra? Nós podemos ser formigas, nós podemos ser cigarras. É uma escolha. Eu e você vamos sim formigar hoje, amanhã, até o fim dessa vida e depois dela. Mas nós podemos e devemos, gente, cigarrear algumas vezes também. Então eu espero, honestamente, que sendo cigarra ou sendo formiga, você consiga se sentir grato pelo universo, sabe? Se sentir grato ao universo por essa oportunidade maravilhosa que é estar encarnado. E que nós consigamos então aproveitar da melhor forma que nós pudermos. Haverão outras oportunidades? Sem dúvida. Mas se nós nos dedicarmos só um pouquinho mais, nós poderemos acelerar os nossos passos na direção da luz. Então, que o amor possa estar impregnado nos nossos passos e que por onde nós passarmos, nós consigamos deixar os nossos corações, trabalhando cada ato do nosso dia com intensidade e com alegria. Assim, gente, para finalizar, eu agradeço ao Pai por essa oportunidade maravilhosa de reflexão e aprendizado. E peço aos nossos amigos de luz que possam levar toda essa energia de amor que nós estamos emanando aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, abrigos, que todos os necessitados possam receber essa energia de amor e que eles possam se fortalecer para seguirem suas jornadas mais confiantes e mais tranquilos. Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês. Até a próxima.